aí a gente abre trazendo informação exclusiva, bastidor do CNN 360, se você chegou agora. Aliás, eu quero chamar aqui o nosso time nas redes sociais. Vamos fazer isso junto, o máximo possível e cabível para elucidar o caso Bruno e Dom. Liga 577, você já está acostumado com o nosso jeitinho aqui. Vamos lá, eu estou falando da apuração que eu fiz rapidamente com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que ontem, ou ao assumir o posto, agora eu estou tão maluca, viajei, fui e voltei e tal, não sei se foi segunda ou se foi terça, mas o ministro Flávio Dino cravou, defendeu a federalização das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco. Até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle Franco e com que motivação. A vereadora do Rio de Janeiro foi assassinada por um homem vinculado à milícia do Rio de Janeiro, um ex-policial militar que morava no condomínio Vivendas da Barra e que, na busca e apreensão que fizeram diante das propriedades dele, foi apreendido o maior volume de fuzis da história do Rio de Janeiro. Quem atirou, a polícia já sabe. Quem mandou atirar, a polícia ainda não sabe. Isso no caso de Marielle. Mas algo muito semelhante aconteceu com os assassinatos de Bruno e de Dom. Um sem número de pessoas que ajudaram a emboscar, capturar, torturar, matar, eviscerar e enterrar em cova rasa o jornalista britânico Dom Phillips e o líder indigenista, provavelmente o mais lustroso da geração dele, Bruno Pereira. Não se sabe ainda se houve um mandante. Vamos recapitular um pouco essa história? Bruno e Dom estavam numa expedição no Vale do Javari, região de Tríplice Fronteira, que durante os últimos anos teve ali um enorme avanço das milícias, da exploração de pesca ilegal, da exploração ilegal de territórios e principalmente do tráfico de drogas. Virou uma terra abandonada, meio que uma terra sem lei mesmo. O Dom Phillips fez uma série de reportagens a respeito da Amazônia, era uma grande paixão dele. E isso o aproximou do líder indigenista, de novo um dos mais, talvez o mais talentoso de sua geração, Bruno Pereira. Eles saíram numa missão pelo Vale do Javari de barco e flagraram atividades ilegais. Depois disso, Dom e Bruno foram emboscados. Eles tiveram o barco desviado para uma região. Eles foram capturados por homem armado. Eles foram torturados. Eles foram assassinados. Eles foram estripados. Eu peço desculpas, mas o crime foi assim. E eu acho que é importante que a gente traga para vocês o grau de violência desse crime. Foram presas uma série de pessoas, o autor do assassinato, quem ajudou a enterrar, quem ajudou a emboscar, eles estão respondendo. O que não está claro é quem mandou matar Bruno e Dom. Eles estavam sendo observados há quanto tempo? A polícia disse inicialmente que uma foto, ou seja, um flagra feito por Dom Phillips teria levado aos assassinatos. Mas a família de Dom e de Bruno e também as lideranças do Vale do Javari não se dão por satisfeitas com essa versão e cobram mais. Eu encaminhei uma mensagem hoje, a caminho aqui da CNN, já para entrar no estúdio, mensagem postada pelo Beto Marubo. O Beto Marubo é um líder muito importante do Vale do Javari. Ele ajudou a polícia a entrar no mato para buscar os corpos do Dom e do Bruno. Ele também faz um trabalho muito forte de proteção às comunidades indígenas naquele local. O Beto Marubo postou o seguinte: nós, do Vale do Javari, e as famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, queremos o mesmo empenho e prioridade dada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, em solucionar o caso Marielle Franco. Ele está falando do assassinato do Dom e do assassinato do Bruno. É um caso que precisa ser esclarecido também ao Brasil e ao mundo. Os assassinatos de Dom e Bruno ganharam manchete de destaque internacional, inclusive porque o Dom é um jornalista tarimbado, trabalhou para o Guardian por anos, né? E virou uma espécie de correspondente dos assuntos de Amazônia aqui para a mídia europeia. Beto Marubo fez essa cobrança publicamente. Até o momento, ela tem 52.500 visualizações, mais de 2.800 curtidas. Eu, então, simplesmente encaminhei a mensagem do Beto Marubo para o ministro
ministro da Justiça. Essa que você está vendo aí na sua tela. Eu encaminhei essa mensagem para o ministro da Justiça e escrevi: achei o pedido, é importante. Flávio Dino, em 2 minutos, responde: sem dúvida. Eu pergunto a ele: eu posso dizer que o senhor avalia o pedido? E aí ele diz: não. Pode dizer que eu vou determinar que a Polícia Federal faça o máximo possível e cabível para esclarecer todos os aspectos desse crime. A ordem do ministro da Justiça, portanto, é de que a PF tenha o máximo possível e cabível de esforços engendrados para esclarecer de uma vez por todas quem mandou matar Bruno e Dom e por que essas mortes aconteceram como aconteceram. Essas pessoas se sentiam blindadas? Essas pessoas estavam envolvidas com o tráfico de drogas, com exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de pesca? Faltava vigilância? Quais são as circunstâncias desse crime? Flávio Dino promete que determinará a PF que entre de sola nesse assunto. Logo mais, o Leandro Rezende vem para cá trazendo para vocês um pouco do contexto da região. Eu voltei toda atrapalhada, né? A pessoa perdeu aí a dimensão. O papel aqui com a pobre da apuração, como é que ficou? Não chega muito perto não, Edu, porque senão vai mostrar, mas tá todo molhado. Não tem problema, é bom que a gente refresca aqui o ambiente e eu trago a Thaís Arbex, que já está aqui comigo. Thaisinha, para a gente comentar um pouco dessa resposta rápida a um caso que causou comoção no Brasil, na Europa, foi manchete também nos Estados Unidos, esse assassinato brutal do Dom e do Bruno. E agora, diante da pressão das lideranças do Vale do Javari, o ministro da Justiça, depois de defender a federalização do caso Marielle, garante máximo empenho da Polícia Federal no caso Dom e Bruno. Quem mandou matar? Thaís Arbex. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Dani, esse caso ele se tornou ainda mais emblemático, é importante a gente lembrar, por conta de toda a posição do então governo Jair Bolsonaro em relação à Amazônia. Os olhos do mundo já estavam voltados para essa pauta. A gente tinha uma posição de ter virado de fato pária em relação à pauta do meio ambiente. E aí o assassinato de Dom e Bruno, eles vêm, infelizmente, numa espécie de coroação dessa pauta que não foi olhada pelo governo Jair Bolsonaro. Então, retomar isso é também recolocar o Brasil nessa nova agenda, numa agenda de olhar para para o meio ambiente, para cima, além de tudo, olhar para esse assassinato como uma pauta, como um episódio infeliz que coroou um olhar de talvez descaso com toda a nossa questão ambiental. Dani, Dino ontem fez uma fala forte sobre o caso de Marielle Franco e aí você consegue essa declaração do ministro da Justiça dizendo da disposição da PF, de colocar a PF nesse empenho máximo para esclarecer o caso. Ontem a gente trazia isso aqui no 360, de como Dino vai ter um papel, acho que talvez até de formiguinha, Dani, de conseguir reagrupar a Polícia Federal, de conseguir fazer com que ela volte a ser uma corporação de Estado, menos politizada. Então, acho que esse momento é um momento bastante importante para o governo. E se ele conseguir, de fato, esclarecer esses 2 casos, com absoluta certeza a gente tem um avanço bastante significativo. Thaís, me impressiona ali o tom incisivo do ministro, né? Porque eu pergunto a ele, eu posso dizer que o senhor vai avaliar, né, o pedido e ele que irei determinar que a PF faça o máximo possível e cabível para solucionar todos os ângulos desse caso. Tem uma determinação de mostrar, Thaís, que o que acontece, né? Durante a gestão de Jair Bolsonaro, justificado ou injustificadamente, criou-se no exterior, em especial, a ideia de que a criminalidade na Amazônia passou a contar com a leniência
das autoridades do governo federal. Ou seja, o IBAMA teve o poder de polícia reduzido, sucateado muitas vezes, né? Regras ambientais, a defesa de ampliação, de facilitação da exploração de minério em áreas protegidas, tudo isso ganhou manchete mundo afora, e é nesse contexto que o assassinato de Dom e Bruno elevam num outro patamar a percepção do mundo de que a Amazônia tinha virado uma terra sem lei no Brasil, de que estava desenrolando crimes e crimes e mais crimes ali, sem que as autoridades colocassem vista grande em cima disso ou pressionassem, né? É impressionante como, no caso, né, ele diz que é pescador, né? Na verdade, ele trabalha para o tráfico local. O primeiro preso, né, que foi quem matou, atirou no Dom e no Bruno e depois, ao lado de outras pessoas, promove o estripamento, tanto do Dom quanto do Bruno. Enfim, é uma pessoa que está ali, que é conhecido, que usa um primo, um outro familiar para conduzir essa cena do crime e a gente fica sem a resposta, né? Agiu sozinho? Agiu por quê? Se sentiu ele, digamos, blindado o suficiente para matar o maior líder indigenista da região e um jornalista estrangeiro conhecido também na Amazônia, ou sentiu-se blindado ou viveu realmente um momento de absoluta falta de bom senso e por conta de uma foto cometeu um duplo homicídio? Todas essas questões não estão bem explicadas. É o que diz o Beto Marubo, né? O que entra agora nessa fala incisiva do Dino, né? Máximo possível e cabível é a determinação que ele vai dar à PF, abro aspas aqui, né? É de sinalizar que parou essa ideia de que corre solto e que não tem ninguém olhando. E isso, claro, não é uma sinalização só para as famílias do Dom e do Bruno, para o Brasil, que se chocou com esse caso, mas também para a comunidade internacional. Sim, Dani, e aí eu faço um paralelo com o que a gente vai ver daqui a pouco, a posse da ministra Marina Silva, que vai acontecer também no Palácio do Planalto. Acho isso bastante significativo, que essa posse seja ali no Palácio do Planalto, com as filas que o Theo já mostrou o spoiler agora há pouco. Então, essa agenda é uma agenda prioritária. Não à toa, foi uma das primeiras agendas de Lula logo depois da eleição. Então, essa pauta, esse olhar para o caso de Dom e Bruno, talvez ele seja até mais determinante do que recriação do Fundo Amazônia, de toda essa questão envolvendo, de fato, a agenda ambiental. Esclarecer esse caso, dar uma resposta, como você disse, não só para o Brasil, não só para as famílias, mas também para a comunidade internacional, é uma obrigatoriedade do Brasil neste momento.